Bom, queridos, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, né? Dando continuidade aqui às apresentações, a gente vai agora falar de heranças da Guerra Fria na geopolítica do século XXI. Vamos trabalhar o fim da União Soviética, né? O fim desse conflito trouxeram e proporcionaram nas questões geopolíticas do século passado e o que elas deixaram de remanescência para o século XXI. Então a gente vai voltar a falar um pouco de Guerra Fria, vamos relembrar alguns tópicos e, por fim, entrar em aspectos específicos, né, em conflitos específicos, né, questões geopolíticas específicas que se originaram por causa desse período e do fim do conflito entre capitalismo e socialismo. Tá? Então, vem comigo, vamos fazer uma recapitulação e avançar em cima desses conflitos. Tá? Bom, vamos relembrar primeiro o que foi Guerra Fria, aqui de maneira muito breve, muito simples. Guerra Fria foi um conflito entre duas ideias diferentes, o socialismo e o capitalismo. Esse conflito ele vai acontecer após o fim da Segunda Guerra Mundial. Importante você entender esse momento porque, com o fim da Segunda Guerra Mundial, nós temos duas grandes potências que emergem, né? Os Estados Unidos e a União Soviética. Dois países que lutaram, inclusive, juntos, né, do mesmo lado, durante a Segunda Guerra Mundial. Quando acaba a Segunda Guerra, esses dois países saem muito fortalecidos, mas possuem metodologias diferentes de governo, né, e metodologias diferentes de entender a economia. Então, eles vão proporcionar uma verdadeira Guerra Fria, como o nome diz, né, uma guerra que não é uma guerra direta, é um conflito de ideias, um conflito de influências, né, um jogo de influências entre essas duas forças. Os Estados Unidos, que defende o sistema capitalista, e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que defende, obviamente, o socialismo. Né? Durante esse período, essas duas potências vão tentar influenciar outros países a adotarem os seus sistemas. Então, foi um momento de corrida armamentista e corrida espacial. Essas duas potências investiram milhões e milhões e milhões em recursos para garantir, para proporcionar, para divulgar para todo mundo que seus métodos, né, que a sua metodologia eram eficientes. Promoveram pacotes econômicos como, né, o Comecon, por exemplo. Defenderam também de maneira militar aliados com pactos militares, como o Pacto de Varsóvia, por exemplo. Mas, sobretudo, foi um período de disputa ideológica entre essas duas potências. Coloquei aqui alguns dados, né? No caso da corrida armamentista, né, durante esse período há o desenvolvimento de armas nucleares de maneira muito intensa entre essas duas potências. Os americanos já tinham usado as bombas nucleares no fim da Segunda Guerra, lançando essas bombas em Nagasaki e em Hiroshima, lá no Japão. 4 anos depois, os soviéticos também já tinham desenvolvido uma bomba nuclear. Então, o conflito entre esses dois países nunca chegou de fato a um conflito direto, muito pelo medo que esses próprios países tinham de uma retaliação. Então, o fato de eu jogar uma bomba nuclear no meu inimigo faria com que ele jogasse uma bomba nuclear em mim também. E é um tipo de armamento muito poderoso. Então, existia um certo medo, um certo receio do que poderia acontecer no caso de uma retaliação. Tá? Também foi uma corrida espacial. Né? A corrida espacial demonstrava desenvolvimento, demonstrava para os outros países o sucesso desses métodos, né? O método capitalista ou o método socialista. E aí eu coloquei uma lista ali, ó, dos acontecimentos em ordem cronológica. Né? Primeiro satélite artificial foi o Sputnik, está ali embaixo, né, para vocês. Foi um satélite soviético. Tá? Primeiro homem no espaço, Yuri Gagarin, ali em preto e branco, também soviético. Primeira mulher no espaço, a Valentina, também soviética. Tá? Mas, primeiro homem na Lua, Neil Armstrong, em 69, aí sim um avanço do projeto americano. Né? Temos também a primeira estação espacial, em 71, também soviética. Então, durante muito tempo da corrida espacial, os soviéticos estiveram na frente dos Estados Unidos, mas o fato dos Estados Unidos conseguir colocar o primeiro homem na Lua tornou esse projeto, né, tornou a NASA, inclusive, uma vitrine do capitalismo, né, e como ele seria bem sucedido ao longo do tempo.
Com o passar do tempo desse conflito, que foi de 47 até 91, né, durou muito tempo, os dois sistemas apresentaram um rendimento diferente. Enquanto o modelo capitalista prezava por uma livre competição, né, e um livre mercado, o modelo soviético acreditava numa estatização, e com o passar do tempo ele começou a apresentar um desgaste. Então, no final desse período, né, nos últimos anos, já se previa que realmente o governo socialista, né, o sistema socialista ia cair, ia minguar. Temos então em 1989 a queda do Muro de Berlim. A gente vai voltar a falar um pouco de Berlim, da Alemanha, da divisão logo depois, mas a queda do Muro de Berlim é muito simbólica, ela traz de fato aí o fim desse conflito, né, o caminho para o fim desse conflito, que vai culminar em 91 com o fim de fato da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então em 91 a União Soviética, que era composta, né, por diversos países, principalmente pela Rússia, ela vai se fragmentar em uma série de outros países, vão conseguir sua independência nesse período, né? Então, o que antes era um bloco só, uma grande força, vão agora ter pequenos países, né, pequenos em território, mas muito significativos, que vão surgir ali no final dos anos, no início dos anos 90, né? Então, temos aí esse histórico que aconteceu nesse período, um resumo rápido, tá? Falei que ia falar de Alemanha, vamos falar de Alemanha, né? No primeiro remanescente, né, direto, primeira consequência direta do fim da União Soviética é a reunificação da Alemanha. Vamos lembrar que lá na Segunda Guerra, com o fim da Segunda Guerra, o território da Alemanha foi dividido entre os vencedores da Segunda Guerra, né? Então, criamos então a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. A Alemanha Oriental ficava sob o domínio dos soviéticos e a Alemanha Ocidental sob o domínio capitalista. Na Alemanha Oriental, a cidade de Berlim. Essa cidade de Berlim também foi dividida entre soviéticos e os vencedores da Segunda Guerra, né? Então, essa cidade foi dividida entre território soviético, francês, inglês e americano. Entre esses territórios foi então estipulado aí o Muro de Berlim. O Muro de Berlim dividia a cidade de Berlim entre a porção soviética e a porção capitalista. Como os franceses, os ingleses, no caso o Reino Unido, e os americanos eram capitalistas, todos eles estavam de um lado do muro. Do outro lado tinha a União Soviética, que tinha um modelo diferente, tá? Então, essa reunificação da Alemanha vai acontecer após o fim, né, com a queda do muro. A queda do Muro de Berlim põe então esses dois lados novamente conectados. A Alemanha possuía nessa época uma economia absolutamente comprometida com o final da guerra, né? Precisou de investimentos externos muito grandes para começar a caminhar com seus próprios pés. E os dois lados, né, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, apresentavam um desenvolvimento muito discrepante. Isso, inclusive, era um sinal, né, do desenvolvimento apresentado pelos capitalistas e pelos socialistas. Então, do lado da Alemanha Oriental, o desenvolvimento econômico, né, o desenvolvimento de tecnologia era um. Do lado da Alemanha Ocidental era outro completamente diferente. E a diferença entre esses dois lados começou a ficar cada vez mais perceptível. Essa diferença começou a proporcionar manifestações populares. Existia uma pressão popular para a unificação da Alemanha, para que essa Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental se tornassem um país só. Essa reunificação aconteceu finalmente depois da queda do muro, em 1990. Tá? Hoje, a Alemanha é a principal economia da União Europeia. Então, independente do que ela tenha feito nos dois conflitos mundiais anteriores e pelo que ela passou durante a Guerra Fria, indiscutivelmente a Alemanha possui um poder, né, e uma estrutura que permite com que ela se reerga, né, de maneira muito forte, muito ferrenha. Participou da Primeira Guerra e perdeu a Primeira Guerra, participou da Segunda Guerra, quase venceu a Segunda Guerra e, obviamente, teve todo após a perda, né, teve todo um projeto de punições sobre a Alemanha. Ela teve que pagar uma série de
benefícios, perdeu território, teve seu exército controlado, mas mesmo assim hoje volta a ser uma potência e é a principal economia da União Europeia na atualidade. Tá? Então temos hoje a Alemanha como uma referência, mas ela passou por um histórico bastante peculiar com o fim da União Soviética. Tá? Então, sobre a reunificação da Alemanha, é isso. Vamos seguir aqui adiante. Vamos falar das Coreias, né? A Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Essa região da Coreia aí que está no mapa, o mapa está em inglês, mas acho que dá para vocês entenderem, né? Na parte de cima ali, obviamente, Coreia do Norte, na parte de baixo, Coreia do Sul. Essa área, durante a Segunda Guerra, tinha sido tomada pelos japoneses. Os japoneses, antes do final da Segunda Guerra, né, já tinham praticamente entrado em um processo de rendição. E aí, com as bombas atômicas, né, de Hiroshima e Nagasaki, isso se decreta, né? Eles se rendem após esses dois ataques. Os Estados Unidos e a União Soviética, então, vão dividir o território que tinha sido tomado pelos japoneses. Então, os Estados Unidos fica com a porção sul e os soviéticos com a porção norte. O paralelo, né, a linha de paralelo imaginária da Terra de 38 graus norte serve como base para fazer essa divisão. Então, essa linha aí que divide a Coreia do Norte e a Coreia do Sul teve como orientação o paralelo de 38 graus norte. Tá? Não é exatamente o paralelo de 38 graus norte que divide, mas ele serviu como uma orientação. Por mais que essa divisão tenha acontecido, tanto a Coreia do Norte quanto a Coreia do Sul não tinham o ideal de ficarem separadas. Tá? Os norte-coreanos e os sul-coreanos estavam extremamente insatisfeitos com essa divisão e vão então iniciar uma guerra de unificação. A Coreia do Sul quer dominar a Coreia do Norte e a Coreia do Norte quer dominar a Coreia do Sul. Como estamos num período de Guerra Fria, né, e esses países, né, tiveram influência tanto da União Soviética quanto dos americanos capitalistas, esses países vão receber apoio dessas duas frentes. Então, o conflito nas Coreias vai acontecer e vai ser incentivado, né, vai ser financiado, boa parte dele, tanto por capitalistas quanto por soviéticos. Chegaremos no armistício ali em 1953. O armistício é um período de paz, né? Um período em que as armas abaixam, né? Então nós temos aí um período sem usar armas. Avançamos ao longo desse período, né, de 53 para 2018. É uma região de tensão, né? A fronteira entre esses dois países é uma área muito militarizada, já foi a área mais militarizada do planeta, talvez ainda seja, eu não tenho que conferir esse dado, mas já foi pelo menos a área onde eu tinha maior investimento militar do planeta, né, o limite ali. Mas em 2018, os presidentes da Coreia do Sul e o Kim Jong-un, né, esse senhor aí que está na imagem, que é o presidente da Coreia do Norte, entraram num tratado de paz, estabeleceram um tratado de paz em 2018 e já promoveram alguns movimentos para unificar ou promover o reencontro de famílias, tá? Que antes estavam agora divididos, né, entre Coreia do Sul e Coreia do Norte. Então, alguns movimentos foram feitos nesse sentido, porém, são absolutamente hoje dois países diferentes e que pleiteiam, de certa forma, a Coreia do Norte ainda entende que a Coreia do Sul é um território norte-coreano, então há uma certa tensão, tá? A tensão aqui fica maior, sobretudo pela personalidade do Kim Jong-un. O Kim Jong-un ele tem uma postura um tanto quanto excêntrica. A Coreia do Norte não respeita o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares e tem feito testes até, de certa forma, bem-sucedidos, mostrando que existe aí um projeto nuclear na Coreia do Norte. Seria uma maneira da Coreia do Norte impor sua força, né, impor sua vontade sobre os países da região. Então, os países ao redor estão em alerta, sobretudo porque o armamento norte-coreano teria um alcance elevado, seria leve. Então, tem aí toda uma logística de guerra. Obviamente, né, nós temos como a Coreia do Norte estamos sendo uma ditadura, né, o Kim Jong-un ele é filho do antigo ditador, então é uma ditadura meio que hereditária. Ele é o filho mais novo, né, mas o irmão mais velho não pôde assumir
por um atentado. Alguns atribuem esse atentado ao próprio Kim Jong-un, e existem um conjunto de excentricidades aqui na Coreia do Norte que depois vale a pena vocês pesquisarem, né? Por exemplo, os cortes de cabelo são pré-determinados entre homens e mulheres. Ninguém pode ter o corte de cabelo do Kim Jong-un, por exemplo. E teoricamente é o que o governo norte-coreano diz, houveram eleições na Coreia do Norte com todas as pessoas votando pelo próprio Kim Jong-un. Então, vale a pena depois vocês pesquisarem um pouco mais sobre esse país, tá? Hoje, temos uma questão de tratado de paz aí, de não agressão entre as duas Coreias, mas existe uma certa tensão porque a Coreia do Norte vem implementando um projeto de arma nuclear, né, um projeto geopolítico que pode incomodar muita gente. Publicamente, eles são absolutamente contra o governo estadunidense. Então, existe aí, e a tensão ficou muito mais forte durante o governo do nosso querido Donald Trump, mas a tendência agora é que talvez isso se amenize um pouco. Vamos ver. Esperemos cenas dos próximos episódios, né? Vamos para a Iugoslávia. A Iugoslávia era um país socialista, mas não alinhado à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, ele não fazia parte da União Soviética, era um socialismo um pouco diferente, um pouco próximo ao capitalismo, ele tinha algumas aberturas com relação ao capitalismo, e ele era liderado pelo ditador Joseph Broz Tito, o general Tito, né, da imagem aí para vocês. O general Tito ele promoveu uma certa unificação da região, comandada sobretudo pela Sérvia, que fez com que o conflito existente, né, as diferenças existentes entre os povos que compunham a Iugoslávia diminuísse. Então, durante certo tempo, a Iugoslávia prosperou, né, teceu acordos, recebeu inclusive investimento americano, né, durante o período da Guerra Fria, mesmo sendo um país, uma União Socialista. Então, houveram avanços econômicos, a população, mesmo tendo diferenças, participou de processos, né, promovidos pelo ditador Tito para unificar a região, troca de serviços entre os países, enfim. O general Tito teve realmente uma administração interessante nesse sentido. Porém, com a morte do Tito e com o fim da Guerra Fria, ressurgiram movimentos pró-separatismo na Iugoslávia. Então, desde o fim da Guerra Fria, novos movimentos separatistas vêm acontecendo na região. E aí, a Eslovênia, a Croácia e a Macedônia, em 1991, se tornaram independentes. Nem todas essas independências foram de maneira pacífica, tá? Cada caso é um caso específico, nem entrei nesses casos específicos, tá? A Bósnia e Herzegovina, por exemplo, para ganhar sua independência, entrou numa guerra entre 92 e 95. Então, isso só mostra como os processos se deram de maneira diferente. O Kosovo, que eu botei ali em especial em 2008, em 2008 ele conseguiu da ONU o aval aí, né, o governo próprio da ONU. Porém, ele não é reconhecido pela Rússia, por exemplo, como país. A Rússia acha que o Kosovo é Sérvia, não é Kosovo. Então, é por isso que ele é considerado ainda um território, uma região autônoma, mas não é reconhecido por alguns países como um estado, né, soberano. No mesmo caso, a Voivodina, tá? Tá ali no mapa aqui a Voivodina, ó. Cadê? Aqui, ó, a Voivodina aqui em cima. Tá bom? Então, o caso da ex-Yugoslávia é interessante porque, de fato, era um país alinhado ao socialismo, mas não alinhado à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, tinha um modelo um pouco diferente que se mostrou eficiente durante certo tempo e, devido a essa eficiência, né, os habitantes, né, as nações que compunham a ex-Yugoslávia esqueceram um pouco suas diferenças, mas com a morte do Tito, a decadência do modelo socialista, essas diferenças ressurgiram e culminaram com movimentos separatistas. Beleza? Bom, vamos para o Cáucaso. Deixa eu beber uma água aqui que tá sinistro. Tô bebendo muita água e essa ring light tá aqui no meu olho, tá me deixando cego. Mas vamos lá, tá acabando. Falta muito mais não. A região do Cáucaso é uma região estratégica.
Estratégica porque ela tem acesso ao Mar Negro e ao Mar Cáspio. Mais do que isso, é uma região rica em petróleo e participa também da geopolítica de distribuição de petróleo, né? Várias refinarias na região, vários oleodutos. Então, o controle territorial dessa região é importante, sobretudo para a Rússia. Então, a Rússia tenta manter um controle sobre essa região, mas ela estoura com vários movimentos separatistas. Diferente da Crimeia, que a gente já falou antes, né? A Crimeia é uma região que a maior parte da população se sentia pertencente à Rússia, né? Por isso fez o plebiscito, a Rússia anexou a Crimeia em relação à Ucrânia, mesmo a Ucrânia não concordando com isso, a comunidade internacional também não, mas existia um sentimento da população da Crimeia de que eles pertenciam à Rússia. Aqui é o inverso, na região do Cáucaso é o inverso. Essas populações, elas querem independência, elas querem mais autonomia, elas querem representatividade política, por isso exigem do governo russo essa flexibilização. Flexibilização que se torna difícil porque a área é uma área de interesse russo, porque tem a passagem de oleodutos, como eu já falei, é uma região estratégica e existe ainda o caso das refinarias, né? Aqui chamam a atenção dois casos, o caso da Chechênia e o do Daguestão, né? O Daguestão aqui e a Chechênia aqui do lado. Ambos passaram por conflitos, né? E tem aí a forte presença da Rússia tentando fazer esse controle, tentando fazer esse domínio, mesmo essas populações querendo aí uma maior autonomia e maior representatividade, tá? Simples e fácil aqui. Uma questão envolvendo o controle da área, sobretudo por causa de recursos, tá? E da logística comercial também. Tá acabando. Cuba e a crise dos mísseis, né? Aqui talvez seja um conflito para nós muito significativo, porque aconteceu aqui, né? Nas Américas, próximo da gente. E, sobretudo, dentro do contexto da Guerra Fria, é um período e um evento muito marcante. Muito marcante porque, durante a Guerra Fria, os Estados Unidos tentaram garantir, na América Latina, uma influência muito grande do sistema capitalista, né? Então, promoveram uma série de pacotes econômicos, como eu já disse, né? Uma geopolítica bastante ferrenha, inclusive apoiaram golpes militares em vários desses países, né? Esses documentos hoje já provam, né? Os documentos vazados já provam que, de fato, os Estados Unidos incentivaram e monitoraram os governos militares para que eles caçassem e eles combatessem a ideologia comunista, né? Socialista durante o período da Guerra Fria. Então, o governo militar brasileiro foi apoiado pelos Estados Unidos durante esse período, tá? O que contesta essa lógica é, sobretudo, a Revolução Cubana. Então, os Estados Unidos tentam garantir o controle das Américas por base desses pacotes econômicos e incentivo a esses golpes militares, porém, na ilha de Cuba, bem próxima do território americano, a Revolução Cubana garante, né, o governo socialista, né, um governo socialista próximo, muito próximo ao território americano. Isso por si só já é um escândalo dentro dessa logística, dentro dessa geopolítica, né? Então, ambos os países estão tentando garantir influência e os Estados Unidos tem alguém aqui no quintal deles que não está no mesmo alinhamento. Então, ligamos um alerta aqui. Fidel Castro é uma personalidade importante nesse sentido. Aqui na imagem eu coloquei o Che e o Fidel, né, ali embaixo. O Che Guevara e o Fidel Castro são personagens importantes quando a gente fala de América Latina, não só quando a gente fala de Cuba, mas de América Latina como um todo. Vale a pena se debruçar um pouco mais sobre a história dos dois, porque tanto o Che quanto o Fidel têm uma certa participação nos países aqui da América Latina, sobretudo os países de colonização espanhola, né? Então, nós não temos uma relação tão direta com a história desses dois indivíduos, porque, obviamente, nós tivemos colonização portuguesa. De certa forma, a nossa história é um pouco separada da história desses outros países da América Latina, né? Eles possuem uma integração um pouco maior, tá? Por causa dessa adoção do sistema socialista,
os Estados Unidos vão botar aí um embargo diplomático e econômico. Vão falar, olha, ninguém comercializa, ninguém troca relações com Cuba, tá? Porque ela está assumindo um modelo diferente. Esse fato vai, inclusive, aproximar Cuba de potências socialistas, né? Olha, como os Estados Unidos colocou um bloqueio comercial, os países capitalistas não querem comercializar conosco, só sobram os países socialistas para se comercializar. Então, eles vão trocar mercadorias com China, com a União Soviética. A União Soviética, inclusive, vai financiar há muito tempo o governo cubano. Se você lembrar da aula passada, você vai ver que, se você voltar lá no vídeo, você vai ver que os Estados Unidos, lá no Oriente Médio, para garantir um controle e uma influência na região, após a criação do Estado de Israel, vai se aliar a outros países. Um deles vai ser a Turquia. Pela proximidade da Turquia com o território da União Soviética, foram instalados na Turquia bases militares, sobretudo com mísseis posicionados para a União Soviética. Então, o que vai acontecer aqui vai ser uma resposta a esse movimento. Vão ser instaladas em Cuba várias bases militares com mísseis que possuem um alcance a importantes cidades americanas, como está aqui no mapa, aqui de cima. A gente chama isso de crise de mísseis, né? A crise de mísseis de 1962. Vale lembrar que esses mísseis também foram só instalados porque os Estados Unidos tentaram invadir a ilha de Cuba, não conseguiram, e aí foram instalados os mísseis. Essa instalação desses mísseis colocou o país, não só os dois países, mas o mundo inteiro em alerta, porque no momento em que um país atacasse, o outro iria, obviamente, revidar. E esse revide teria poder nuclear. Então, essa tensão foi realmente muito grande. No final, tem uma indicação de filme para vocês lá, né? Nos slides tem um filme que fala justamente sobre esse período de dias em que o mundo esteve muito próximo de uma guerra nuclear, que o nome do filme é 13 Dias que Abalaram o Mundo, tá lá no final para vocês verem, tá? Os Estados Unidos vai promover então um bloqueio naval e as duas potências por fim vão chegar num acordo diplomático. Qual é o acordo? Olha, os Estados Unidos não vai tentar mais invadir Cuba, em troca nós vamos retirar os mísseis de Cuba, mas vocês também vão retirar os mísseis na Turquia. Então há uma troca aí, né? Vamos desinstalar, né? Vamos colocar as bases, né, em inoperância tanto na Turquia quanto em Cuba e não há mais invasão de Cuba. Esse é o acordo firmado, né? Esse embargo diplomático e econômico, no entanto, durou, tá? Os mísseis foram retirados dos dois locais, não houve invasão do território de Cuba, mas os embargos continuaram. Nenhum país comercializou, nenhum país capitalista podia comercializar com Cuba. Esse bloqueio durou até 2015. O Barack Obama, em 2015, se reuniu com o governo cubano e esse embargo chegou ao fim. Cuba, então, agora está aberta para trocas comerciais com outros países. Então, o modelo socialista que existia em Cuba, basicamente, por causa da falta de parceiros comerciais, deixou de existir agora. Então, é um país aberto ao capitalismo desde 2015, tá bom? Tá acabando, prometo. Vamos para outro conflito na Caxemira. A Caxemira é uma região importante entre o Paquistão e a Índia, e a China também. É uma região importante por quê? Porque é uma região altamente montanhosa e tem nascentes lá. É uma área que tem uma certa escassez hídrica, então garantir o acesso a esse recurso hídrico é absolutamente importante, né? Então, por isso que a Caxemira ela é uma região que atrai a atenção aí dos países ao entorno, tá? E os países que disputam a Caxemira, de fato, são a Índia e o Paquistão. Por mais que a China tenha uma parte ali dos montes da Caxemira, Índia e Paquistão é que duelam diretamente por esse território. Esse conflito entre a Índia e o Paquistão se tornou mais acirrado quando a Inglaterra perdeu o controle, né, da neocolonização, né? Vale lembrar que depois da Segunda Guerra os países europeus se enfraquecem. Então, vários países que antes eram colônias da Inglaterra ou colônias de países europeus vão conseguir suas independências. É o caso da Índia, aí do próprio Paquistão também. E aí o que acontece? Depois
que esses países perdem esse controle, né, são mais autônomos agora, eles vão disputar mais ferrenhamente essa região. Como estamos num contexto de Guerra Fria, tanto socialistas quanto capitalistas vão apoiar lados diferentes. Eu coloquei ali, os Estados Unidos apoiaram o Paquistão e a União das Repúblicas Socialistas apoiou a Índia. Após intensos conflitos, né, e essa mapa que vocês estão vendo aí é o mapa atual, em 2019, no ano passado, de regiões controladas por cada um desses países, eles chegaram a um acordo, né, um acordo de Simla, que a ideia é resolver a questão sem ser pelo viés armado. Então já houveram avanços do ponto de vista político para tentar resolver a situação, tá? De maneira democrática. No entanto, em 2002 nós tivemos outras questões, alguns ataques aconteceram nas regiões de fronteira, então teve toda uma diplomacia para que essas novas tensões se acalmassem novamente. Qual é o problema aqui da região da Caxemira? É uma região, como eu já falei, interessante, e a questão é que tanto o Paquistão, quanto a Índia, quanto a China possuem armas nucleares, teoricamente, né? Então, principalmente o Paquistão e a Índia possuem certamente armas nucleares. Então é um conflito que pode ganhar um contorno nuclear caso esses países entrem em conflito. Há de se mencionar também que há uma questão religiosa aqui, né? Porque paquistaneses e indianos possuem matrizes religiosas diferentes, um é o hinduísmo, outro é o islamismo, tá? Então há também um conflito aqui de viés, né, de religioso também. Tem essa parcela também que a gente não pode deixar de levar em consideração, tá? Contudo, entretanto, todavia, a União Soviética, né, o fim da União Soviética e o fim do conflito entre capitalismo e socialismo não deixou só marcas ruins, não. Várias tecnologias que a gente usa hoje são desse período. Então, esses conflitos todos que a gente acabou de abordar aqui são, obviamente, questões geopolíticas interessantes. Nem todas são boas, né? Pessoas morreram nesses processos, mas nós temos também aí adventos tecnológicos que vieram desse período, né? O uso de ambulâncias, GPS, micro-ondas, internet, penicilina, máquina digital, tudo isso veio da revolução, veio da Guerra Fria, tá? Então são avanços tecnológicos que muitas vezes acontecem, sobretudo em períodos de conflito, né? Isso é muito comum. Os períodos de guerra são períodos de avanço tecnológico, de saltos tecnológicos. A própria internet é resultado disso. Para eu terminar, eu coloquei aqui no final uma lista de filmes que você pode assistir para que você assista o filme e ao mesmo tempo estude. Então tem aqui, um conjunto. Começando aqui com Rocky 4. Nesse filme aí o Rocky enfrenta o Drogon, acho que é Drogon, né? Igual o nome do dragão lá do Game of Thrones, né? O Rocky representando, obviamente, o calção do Rocky representando os Estados Unidos contra o Ivan Drago, olha aqui, o Drogon, o Ivan Drago, que representa a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. É um filme, obviamente, da linha do Rocky. Quem não conhece tem que ter visto, pelo amor de Deus. Por favor, assistam Rocky 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Esse é o Rocky 4, tá? O filme que eu falei ali, 13 Dias que Abalaram o Mundo, filme que fala sobre a crise de mísseis em Cuba. Tá ali, nunca estivemos tão perto do fim, porque de fato esse conflito nuclear traria o fim da sociedade como nós entendemos ela hoje, tá? Um filme excelente aqui, A Caçada ao Outubro Vermelho, filme que é baseado num livro, inclusive, mas um filme excelente, excelente. Inclusive esse ator aí acabou de falecer, foi o primeiro James Bond, acabou de falecer, o Sean Connery. Por último lá, Primeiro Homem, o filme que fala sobre meu Deus, esqueci o nome do cara. Um filme que trata a ida do primeiro homem à lua lá, o Neil Armstrong. Minha memória tá terrível, são 3 horas da manhã também, né? Releva. Então, como foi o avanço, né, como foi a competição, a corrida espacial, tá bem retratado aqui no Primeiro Homem, tá? E aqui embaixo tem Boa Noite e Boa Sorte, filme de 2005, ganhador de 6 Oscars, interessantíssimo.
Platoon, que é um clássico de filme de guerra que fala da guerra do Vietnã. Adeus Lenin, que fala sobretudo aí de como é a diferença, ele mostra muito bem como é a diferença do modelo socialista para o modelo capitalista. E por último lá tem uma série, a série Chernobyl da HBO, que fala sobre o acidente nuclear em Chernobyl, que teoricamente contribuiu muito para o fim da Guerra Fria, né? Os soviéticos tiveram que lidar com esse problema aí até então nunca vivenciado pela humanidade, né? Então tem aqui um conjunto de filmes para você ver aí, para você ver e estudar. Tem alguns que estão disponíveis aí no Netflix, outros na Amazon. Obviamente Chernobyl está na HBO. Enfim, procura aí que você vai conseguir achar esses filmes com certa facilidade. Vale a pena, você vai se entreter e tente remeter sempre ao conteúdo de história, de geografia, o que você puder. Tá bom? Bom, queridos, com isso eu encerro aqui a aula. A gente continua, vamos falar de terrorismo na próxima, mas a gente tem tempo para isso, tá bom? Se cuidem, beijo, abraço, curte, compartilha, enfim, tô blogueirinho agora, né? Faz isso tudo aí para você ver os próximos vídeos que eu vou colocar, tá? Tô colocando tudo numa listagem, né? Então, se você for do terceiro ano, você vai receber vídeo do terceiro ano. Se você é do segundo, você vai receber vídeo do segundo ano. Então, assina aí para você não perder os próximos, tá? E os que já tem também, se você quiser ver, tem um monte de vídeo aí, tá bom? Abraço, se cuidem e até a próxima.